desses espíritos queridos e amigos, trabalhadores do nosso cantinho, a quem pedimos que nos visitem, cada um em nosso lar, para nos auxiliar no estudo sobre a mediunidade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão e mestre maior, por esta oportunidade do estudo da doutrina. E deixamos, para iniciar, a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual, para, com ela, pensarmos e dedicarmos o melhor de nós em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ok, pessoal? Então, eu não estive aqui no estudo da semana passada, e eu vou pedir para o Antônio, se ele puder fazer isso, um resuminho do que nós estudamos, né, o que vocês estudaram na semana passada. Certo? Então, se possível, Antônio, você consegue falar um pouquinho? E um pouquinho acho que eu consigo. Nós falamos sobre os médiuns curadores, nessa minha memória não está me traindo, né? E foi na questão 175. Né? Ver se eu lembro algum ponto. A gente falou um pouquinho sobre o livro do Mesmer, né? E Kardec, antes da codificação da doutrina, ele estudou sobre o magnetismo animal, né? Ele trabalhou com cura, ele teve a oportunidade de estudar, não que ele trabalhou diretamente com o Mesmer, né? Mas ele estudou toda a literatura que o Mesmer disponibilizou na época, né? E trata disso também, e fizer uma diferença o que é, por exemplo, o magnetizador do médium curador, né? O médium de cura. Porque muitas vezes o médium de cura até cura instantaneamente a pessoa, tem essa característica e tudo, nós comentamos um pouquinho sobre isso. Falamos um pouquinho do trabalho do passe, que tem assistência de um espírito, né? A gente não consegue aquela cura imediata, mas há um processo de ajuda ali, de magnetismo, né? A gente está ali cedendo essa energia e com a ajuda, né, potencialização da espiritualidade presente. A gente comentou assim bem dentro desse aspecto, viu? Seguindo exatamente o que o Kardec comenta, né, no livro dos Médiuns, na questão 175. A grande questão que sempre fica um pouquinho complicada, né, é a questão de você, a questão do médium de cura, como Jesus, por exemplo, curava, ele pegava um leproso e limpava o leproso, né? E tem médiuns que fazem essas curas, né? Nós tivemos aqui no Brasil um médium com essa característica, me fugiu agora o nome, né? Inclusive foi feito o filme, né? E ele tinha essa capacidade e tudo, inclusive ele teve contato com o Chico, queria curar o Chico da doença dos olhos, o Chico falou, não, eu preciso... É o Zé Arigó, né? Com ela e tal, né? Era o Zé Arigó? Zé Arigó, isso. E a gente teve vários exemplos, né? Comentei um pouquinho que esses médios acabaram tendo uns finais meio complicados, né? Normalmente mortes assim, violentas e tudo. A razão disso, não faço a menor ideia. Mas há uma coincidência, né? De
quem trabalha, né, com esse tipo de cura. E a gente parou ali na pergunta terceira, né? Deixa eu ver aqui. Entretanto, há excelentes magnetizadores que não creem nos espíritos. Falou um pouquinho do reiki também, né? Que a gente tem que usa muito do magnetismo animal, que quem faz o reiki acaba cobrando, né? E que a característica do trabalho de cura que a gente faz no passo e tal é não haver nenhum tipo de contribuição de qualquer natureza, né? Nem a gente deve evitar, inclusive, ficar agradecendo, né? E o trabalho é um trabalho realmente de caridade, como Jesus ensinou, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso, Eduardo. Bem assim, é o que eu consigo lembrar da nossa fala da última reunião. Não sei Ótimo. se alguém queira complementar, né? Acho que hoje a Gisele está aqui, tem a Nilza, que estava lá também, a Cecília, ele fez pergunta. Se vocês quiserem complementar, me ajudar, eu agradeço. Então, alguém vai falar, pessoal? Porque sempre ajuda no estudo. É um dos aspectos, né, que na época do Kardec era bastante importante, né? Quando o Kardec traz a questão que está lá no livro, esse livro aqui foi escrito em 1861, né? Mas o Kardec fez revisões no livro, né? E no capítulo, tem um capítulo no livro do Evangelho segundo o Espiritismo que é dai de graças o que de graça recebeis, né? Isso mesmo. Esse vamos dizer assim, uma complementação, né? O Evangelho vem dar uma fechada na questão moral, né? Exatamente. E aí é que vem um ponto, porque o Kardec mesmo, até um pouco antes, né, ele comenta sobre a questão do magnetizador, né, trabalhar somente o próprio fluido, né? Então, ele faz uma doação dele, né? E aí ele, então, trabalha com isso. E ele, então, o Kardec não vê problema nesse tipo de trabalho, né? De cura, né? E você mesmo comentou aí que hoje nós usamos a palavra reiki, né? E a gente tem É uma amigos técnica, né? temos amigos que praticam, ela conhece, inclusive, o espiritismo e tudo, É, mas ela atende as pessoas, né? E há um desgaste realmente, a gente percebe um desgaste físico e espiritual também, porque você está pois é. mexendo e muitas vezes sem uma retaguarda, como muitas vezes a gente encontra no centro espírita. Então, esse que é um dos pontos, né, que eu ia comentar, que você falou, que é um dos pontos mais importantes, né? Porque quando você trabalha sozinho, né, e vive deste trabalho, né, você está ajudando a pessoa, você está tentando ajustá-la, né, dando-lhe novas energias e tudo. Entretanto, muitas vezes, né, as pessoas estão com problemas sérios de obsessão, né, que está levando à fraqueza física, doenças e coisas do tipo, né? E imagine, então, se você não tem um protetor espiritual, né? E se você não tem uma vida equilibrada, vamos dizer assim, você pode ficar à mercê da ação desses espíritos, né? Então, é bem importante esse É um aspecto. risco inerente, né? A gente sabe disso, porque. E, então, é uma atividade que tem que se prestar muita atenção. E Kardec estudou muito isso. Kardec, inclusive, coloca, né, que o espiritismo e o magnetismo
são doutrinas irmãs. Está colocado por ele em obras póstumas, eu não me lembro agora qual livro exatamente. Não, na Revista Espírita. Eu não me lembro qual ano e qual mês, mas ele coloca isso muito interessante. E eu até comentei com o pessoal que nós temos agora no Brasil um compêndio com toda a tradução dos livros de Mesmer. Paulo Henrique de Figueiredo teve esse cuidado com a ajuda de um médico, falava alemão, né? E Paulo Henrique tem domínio do francês. Então, ele fez um compêndio muito interessante, eu tenho esse livro. Ele é um pouco cansativo porque está tratando de questões científicas, né? Fala do sonambulismo induzido, quando o médico se liberta do corpo, o espírito do médium entra em contato, por exemplo, com o espírito de um médico e consegue fazer receituário homeopático, entre outras receitas, né? É muito interessante porque o espírito vê a doença, né? Vê a patologia com clareza, né? Então o médico consegue fazer um receituário mais amplo e tudo. Então esse livro é muito interessante quando entra nesse campo, né? Dessa cura, né? Mas aquilo que o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, o médium cobra porque ele está dando do próprio, não o médium, né? O magnetizador, ele está dando do próprio fluido, da própria tempo dele, etc, etc. Então, ele separa, né, a questão do médium e mediunidade, né, de isso, deixa muito claro. Do magnetizador, né? Tanto é que os magnetizadores, né, foram uma força científica importante, né, na França. O Mesmer mesmo, ele foi membro da Academia de Ciências, né, da França, né? E infelizmente ele acabou sendo banido, né, porque o pessoal não aceitava muito os métodos de cura dele. Ele cobrava também, né, Eduardo? Ele começou a criar um problema. Mas é que ele, na verdade, ele não falava em termos de espíritos, né? Ele não tratava a questão como sendo uma questão de espírito, ele tratava como magnetismo. E ele falou do magnetismo animal no sentido de que, antigamente, o pessoal usava pedras, né, que eram ímãs, para ser colocado nas pessoas, né? E aí, aos poucos, ele percebeu que, se ele colocasse só a mão, também funcionava. Foi muito interessante. O livro é muito interessante. Vale a pena ler. É muito interessante. Para quem, inclusive, gosta de trabalhar com cura, né? Gosta de trabalhar no passo, compreender com profundidade o que nós temos de diferente quando a gente desencarna. É o ectoplasma, o fluido magnético, né? O nosso fluido que liga o nosso perispírito ao corpo, né? Que é o corpo etérico. Esse intermédio aí, nós temos essa matéria, que é uma matéria intermédia, né? Ela tanto se manifesta no campo físico, quanto se manifesta no campo espiritual, mas só o encarnado tem. Isso que chamava a atenção de Mesmer. Inclusive, ele entrou nesse campo, é muito interessante estudar, e isso deu base para Kardec desenvolver a ciência espírita, né? Muitos magnetizadores, né, faziam experimentos com os sonâmbulos, né? Muito. E aí havia uma certa mistura. Então, por isso que, quando o pessoal fala do Kardec, né, ele foi um codificador no sentido de juntar todas as informações num corpo de doutrina, né? Isso, criar uma codificação, realmente, para poder tirar essas misturas do espiritualismo milenar, né? Porque a gente tem essa visão espiritualista já de milênios. Só que aquela coisa pode reencarnar, virar formiga de novo, barata, que tem que confundir. Eu falei, não, gente, isso não existe. Ele vem trabalhar a questão do progresso, da lei de progresso. Então, é muito interessante essa obra do irmão mesmo. Tá? Vale a pena. E a gente começa a entender qual é a base, né, que Kardec teve antes de se tornar um codificador. Né? Isso é fundamental, né? A gente entender que, na verdade, o Kardec não começou do zero, né? Não. No Espiritismo. Ele era um cientista, né? É. E uma característica do cientista da época de
de Kardec, por exemplo, hoje a gente se especializa, né? Eu sou mecânico, eu me especializei em conformação mecânica, você se especializou na biomedicina, né? E É, cada um seguiu um. Agora, antigamente o cara sabia de física, matemática, biologia, ciências naturais, eram os nomes que eles davam na época, né? Então, é, ele tinha uma visão mais holística, né? E nós perdemos essa visão mais é, holística hoje. Mas, o cientificismo, né, materialista que se impôs à humanidade, né, separando as coisas, foi muito prejudicial. o Descartes, Muito né? O prejudicial. método de dessecar para poder entender, né? E a gente acabou se perdendo nesse. É importante, claro, mas a gente foi perdendo a visão do todo, né? Bom, então Muito tá bom. bom. Eu Então, acho que. resumimos bem. Hã? Fizemos um bom resumo. Eu acho que foi muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que o G falou, inclusive, das benzedeiras, que é. Ah, isso mesmo, bem lembrado. Né? Ele falou, não falou? Ele comentou sobre as Contou da benzedeiras. senhorinha que. É. O Faustin também, né? O Faustin contou a história dele também, né? Que ele É, foi atendido. é, eu sempre fiquei muito impressionado com as benzedeiras e benzedores. Pessoas assim do povo, assim, que faziam coisas que você falava, não acredito, né? E funciona. É muito interessante, é isso mesmo. Então tá bom, então vamos continuar, gente. Então nós estamos lendo as diversas perguntas do item 176, então eu vou pedir para Elisete, então, ler para nós. Pergunta número 4. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficácia? Faria coisas que consideraríeis milagres. Ah, viu só? É, aquele que agisse, né, com a sua força magnética, trabalhando, né, com os espíritos, faria coisas como milagres. Quando a gente fala, né, o Antônio falou do Zé Arigó, era espantoso as curas que o Zé Arigó fazia, né? Era realmente espantoso. E, e tem, assim, cientistas, né, médicos, pessoas que acompanharam, foram lá ficar estudando para ver o que acontecia, né? Então, realmente, até um deles foi, vamos dizer assim, foi curado mesmo pelo Zé Ligó, né, pelo Dr. Fritz, que ele tinha um melanoma no braço, qualquer coisa assim, eu não me lembro exatamente a história, mas era um médico americano que veio estudar o Zé Ligó, né? Então, por isso que ele fala, eles faziam coisas, né, que você ia considerar um milagre, né? Então, é isso mesmo, né? Vamos lá. A pergunta, na verdade, né, que a gente tem que refletir, desculpa, Elisete. Não é que a anterior, ele Hum, fala do que há excelentes magnetizadores que não creem nos espíritos. é, Aí, então, por isso que veio essa, né? E se eles acreditassem, né? uhum. Na verdade, seria mais do que acreditasse, né? Se eles aceitassem que eles poderiam aliar a sua força magnetizadora, né, com a dos espíritos, né? Que é esse o ponto-chave, né? O que é para poder se fazer o milagre? Porque a espiritualidade, né,
sabe aquilo que é possível e necessário na vida de cada um de nós, os espíritos superiores. Então, você pode aliar, né, vamos dizer assim, um efeito que realmente é espetacular, né, que chama a atenção, mostrando que existe a intervenção espiritual na vida das pessoas, a cura, né, nos casos em que aquela cura era um ponto de encerramento de uma provação, né, de alguma pessoa, por exemplo. Né? Então, você alia as duas coisas. A pessoa tinha uma doença e cessa o efeito da doença. Né? E, ao mesmo tempo, você divulga o fato. O que é interessante a gente lembrar, né? Como o Antônio falou, Jesus curava as pessoas. Ele tirava a lepra da pessoa, vamos dizer assim. Não é? Aquela mulher, por exemplo, que tinha aquele corrimento sanguíneo, né? Há muitos e muitos anos, hemorragia, né? E aí ele fala assim, quem é que me tocou, né? Com tanta gente tocando ele, quem é que me tocou? Então, o que Jesus falava também para quem ele curava, vai lá, para alguns ele falava, vai lá e se mostra para os sacerdotes, né? Do templo. E para outros ele falava assim, não comente nada com ninguém. E para outros ainda ele falava, vai e não peques mais. Né? Portanto, se a pessoa não mudasse os hábitos, se não pensasse na questão da vida espiritual, de se tornar uma pessoa melhor, voltava a doença. Né? Tem esses relatos aí. Então, esse é um ponto interessante. Né? Ele faria coisas que nós íamos considerar milagrosas. Né? Muito bem. Na quinta, então. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente. Não tens numerosos exemplos disso? Bom, desse tipo de coisa, eu, particularmente, nunca vi dessa forma, a não ser, né, os relatos, né, do Zé Arigó, por exemplo, e outros médiuns de cura. Né? Não é uma coisa tão simples. Entretanto, se você for para o lado do que o Genivaldo chamou a atenção, né, das benzedeiras, cara, eles curavam mesmo, né? Eles curavam, mas não era uma única vez, era com mais do que uma vez, e não era com um simples toque de mão. Na questão dos profissionais de Reiki, né, eles realmente tocam as pessoas, mas não era num único toque que curava a pessoa. E não se cura de qualquer doença. Né? É importante entender isso. Esses são meus comentários. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, vamos em frente, então. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Ambas as coisas. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois atuam sob a influência dos espíritos, o que não quer dizer que sejam médiuns curadores, conforme o entendes. E aí? Conforme o entendes. O que é o médium curador?
Vamos lá, gente. O que é o médium curador? É aquele que faz exatamente essa questão, né? Ele alia a sua força magnética, né? Sob a ação de espíritos que podem, por exemplo, a gente não faz a questão da fluidificação das águas, e muitas vezes você faz a fluidificação, passa para uma pessoa que não está bem, e ela toma a água, faz uma oração e melhora. Não tem aí a ação de um médium, de um espírito, né? Tem. A gente não precisa nem pensar que a gente se torna um médium curador nessa hora, né? Por quê? Porque não é uma mediunidade presente em nós e desenvolvida em nós. Enquanto alguns médiuns têm esta capacidade de mediunidade de cura, né? Fala. Então, Eduardo, no meu livro, eu não sei se tem a ver. O lugar de curadores está médiuns escreventes. Seria médiuns escreventes a mesma coisa que médiuns curadores? Médiuns escreventes? No meu livro dos médiuns, que é do... Como é que ele chama? Eu acho que tem Salvador erro. Gentili. No meu Mas está eu acho médiuns estranho. curadores. No meu está médiuns curadores aqui. Oi, Não, boa. porque... O meu também tá, só para comentar que o meu também, mas é que ele é antigo. Eu sei que tem uma versão, talvez que seja nova, que tenha um outro tipo de texto muito similar, mas não exatamente igual. Mas escrevente é bem diferente de curador, né? Nada a ver. Eu acho que o seu está errado mesmo. Você está falando da pergunta número 6 mesmo, né? E isso é da número 6. Porque eu fico assim, pensando, porque se isso está diferente, porque muita coisa que a Elisete lê, no meu livro está diferente, só que são ordens de palavras, dá na mesma coisa, sabe? Sempre quer dizer a mesma coisa. Não estou me preocupando com isso. Não, Mas agora, médiuns curadores escreventes com curadores, para mim, tem muita diferença. tem muita diferença. Eu acho que o seu está errado. Vou jogar Você fora tá- esse livro, então. Ô, Nilza, você está Não. no 176, item 176. Sim, 176. na questão 176, na pergunta número na 6. 6. Ó, tá assim, ó. Nesse caso, número 6. Nesse caso, a ação magnética ou somente influência dos espíritos? Uma Sim, e tá outra. Essas Aham. pessoas são verdadeiros médiuns, uma vez que agem sob a influência dos espíritos. Uhum. Mas isso não quer dizer que sejam médiuns escreventes, como entendeis. Não, está errado mesmo. É por isso que eu estou perguntando, é só Você para... pode riscar com toda... Nilza, no meu também tá assim. Tá assim como escrevente? É, Tá errado. Que livro que é esse daí? eu acho que é antigo, né? A edição, né? Deixa eu ver quando que é. Não é tão antigo. Eu É acho do que Salvador Salvador Gentili. Salvador Gentili, Erro de tipografia. 31ª edição francesa. Não, mas Isso, eu a acho... mesma. Isso é de tipografia. Eu acho que é erro de tipografia. Na hora que o pessoal estava... O cara que estava escrevendo lá, ao invés de colocar o curadores, colocou escreventes. Mas ele errou. Errou Eu feio. tenho certeza absoluta que é curadores. Não, eu Porque, tenho mesmo. porque tem o subitem, né? Que é o médium
Se vocês vão lá no Uhum. 175, está escrito médiuns curadores, aí ele começa a escrever sobre os médiuns curadores. Não, é Então, isso realmente, mesmo. acho que aí foi algum erro de digitação. Pode ser, pode ser. É Isso mesmo. certeza. É certeza. Qualquer coisa eu vou perguntando para vocês aí, tá Mas você bom? pode riscar isso daí e Eu colocar e risquei. escrever em cima curadores. Eu já risquei. No Instituto de Fusão Espírita, lá de Araras. De Araras, Mentira, Então, tem algumas coisas, o Evangelho segundo o Espiritismo da Federação Espírita de São Paulo, tem muitos erros também tipográficos, e frases também que a gente vê que foi errado. O pessoal não faz uma revisão minuciosa, né? Acaba passando algumas coisas bem estranhas, né? Mas é bom perguntar, né? Não é bom perguntar? Porque a gente fica meio perdido. Com certeza. Com certeza. Isso daí está erradíssimo. Escreventes. Muito bem. Curadores. Isso. Ô, Nilza, me permite só... a pergunta é tão importante que essa sua dúvida elucidou mais 2 pessoas que também tinham a mesma colocação no livro. Então, é bom quando a gente tem dúvida, porque às vezes, Ana, né? Você ficou, no teu filho não fiz mal, não fez, não, só fez bem. Tá bom? Tá bom, é verdade isso. Tá bom. Inclusive, tem uma orientação, viu, gente? Eu também escreventes, eu já corrigi. Olha que Inclusive, coisa. gente, tem uma orientação de Kardec, né, ele até usa o termo assim, se a gente desviar meio grau, né, de um caminho que a gente estiver fazendo, a gente vai parar longe de onde está querendo ir. Então, ter dúvida e não sanar pode levar a gente a tomar um caminho de entendimento errado, né, da doutrina. Esse caso é uma coisa mais simples, mas tem coisas mais complexas que pode levar à interpretação errada da doutrina, trazer alguma falsa ideia. Então, perguntar é muito bom e é necessário para a gente não se perder na doutrina. Isso daí mostra também, Antônio, a importância do estudo em grupo. Médios. Fundamental. Pergunta número 7, então. Esse poder pode ser transmitido? O poder, não. Mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, aquele que o possua, sim. Há pessoas que nem sequer desconfiam de que tem esse poder, se não acreditarem que ele lhes foi transmitido. Então, a mediunidade, né, ela é intrínseca a cada um. Portanto, como se diz assim, todos somos médiuns. Bom, se nós sofremos, né, as influências dos espíritos, e muitas vezes nós as aceitamos como naturais, né, então está correta a afirmação, todos somos médiuns. Ostensivos, como nós conhecemos dentro da doutrina espírita, os médiuns que atuam nos centros espíritas, certo? Bom, aí não é todo mundo que é assim, certo? Agora, o poder de curar, né, de doar o ectoplasma que vai agir sobre o corpo físico e espiritual do outro, né, do paciente, isso daí Melhora. pode ser transmitido. Isso não pode ser transmitido. Né? Porque é do outro, né? É muito importante, né, que meu poder é meu, eu faço com ele aquilo que eu quiser. Né? Então, se eu, como nessa pergunta foi colocado, né? Olha, se eu conheço como isso acontece, se eu conheço que este poder pode fazer o bem ao próximo
e assim por diante, né, eu vou numa toada positiva. Agora, eu também posso fazer o mal. Eu também posso emitir nos meus pensamentos negativos e jogar uma descarga magnética negativa no outro, certo? E eu sou responsável por este ato, né? Por quê? Porque eu tenho essa facilidade em liberar, né, o ectoplasma, certo? O poder, vamos dizer assim, que ele chama de magnético aqui. Agora, eu não posso passar isso para o meu filho, como se fosse uma coisa hereditária. Não é assim. Se ele tiver, porque ele vai ter que passar por esta experiência. Se ele quiser passar por essa experiência e tiver esse poder, tudo bem. Se não, você não transmite. Mas ele coloca. Então, você pode muito bem, né, fazer este trabalho, né, de doação para o outro, e inclusive, né, se associar a espíritos para poder agir em benefício do próximo. Aí você explica como que é. Aí você transmite o conhecimento, você não transmite o poder. Inclusive, Eduardo, o Faustino, no último encontro, ele comentou sobre a senhora que o ajudou na infância e tudo, né? E ele comentou que a filha não tinha o dom. Então, ela estava na esperança que a netinha, ela estava observando, que ela passar a técnica, né? Que elas têm uma técnica, por exemplo, minha avó benzia, minha avó, e ela benzia cozendo um pano, ia orando, e cozendo um pano, costurando, como ela se concentrava, né? A gente estava com febre, eu estava com uma dor, então ela sentava do lado, a gente ia orando e cozendo. Lembro disso, né? E o Faustino comentou sobre isso, estava lembrando agora, a Elisete lembrou dessa questão aí, foi bom. Aí eu estava lembrando desse comentário do Fausto. Inclusive, a Cláudia ficou até um pouco assim, tocada, né? Porque ela comentou que depois que ela ajudou o Fausto, a médium ficou de cama, né? E aí, como é que pode isso, né? A Cláudia me perguntou assim, que ela absorveu um pouco do mal que estava. Não sei que aconteceu, né? Não deu para perguntar mais o Faustinho. Mas ela falou assim, mas não é possível isso? Eu falei com a Cláudia, às vezes, não há a retaguarda, às vezes, você pode absorver aqueles fluidos malsãos, né? aquele magnetismo não muito bom, e isso trazer, né? Você retira e fica, né? Eu não entendo bem como seria esse mecanismo. Ou também, Antônio, a ação de algum espírito que estava ali atuando sobre ele, né? Sobre a médium, né? Sobre a médium. Né? Então, são coisas que eu acho que eu meio impressionado, falei assim, por isso que o correto é sempre você se dirigir ao centro espírita, buscar lá a casa, porque fazer isso em casa sempre há o risco da gente não ter estrutura necessária para dar suporte. Né? Numa emergência, tudo bem, você dá um passo, multiplicar uma água, a pessoa está ali passando por uma dificuldade, vamos dizer assim, aguda, né? Não tem problema nenhum, mas vá no dia seguinte, ou o dia que você puder, avisa alguém como a Lívia sempre orienta a gente, alguém que teve algum problema no grupo da quarta-feira, por favor, ligue imediatamente para a gente, né? Vai mover um grupo para ajudar e tal. A gente tem essa orientação dentro do nosso cantinho, né? Certo. Não é para ficar no perrengue sozinho. Isso. Então, assim, só um comentário. Por isso que nós somos um grupo harmonioso, né? Buscamos isso sempre, né? Mas é isso. Vamos em frente? Questão 8. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, algumas vezes, desde que Deus o permita. Pode acontecer, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Muitas vezes, e é por isso que muitas vezes alguns grupos espíritas, né, muitos grupos espíritas, né, preferem não ter
né, médiuns de cura no grupo, né, ou fazer trabalhos de cura. O passe mediúnico ou não, né, o passe magnético, que você vai na casa espírita e toma, tal, é uma coisa, certo? Pode até curar? Pode até curar, mas geralmente é um alívio, uma força, né, que está sendo dada para a pessoa necessitada ali, né? Agora, você vai no centro aí, o médium recebe o Dr. Fritz. Então, o Dr. Fritz aparece num monte de lugar. Aí vem, né, e faz. Então, como é? Você está melhor, está tratando. Eu vou dar a minha experiência pessoal, né? Bom, o meu problema de degeneração da mácula, né, no meu entendimento, é um problema kármico. É um problema kármico. E, portanto, o médium era uma médium que recebia o Dr. Fritz, passava lá, tal, mas nunca ficava com a imposição de mão sobre mim e tal, coisa, nunca fez nada. Tenha fé, tenha paciência, tenha confiança, não é? Por quê? Porque a espiritualidade sabe que, para aquele paciente, no caso o Eduardo, ele tem que passar pela prova, não é, que eu estou passando. E se a pessoa não tem esse entendimento? Ela vai lá e fala assim, isso é tudo mentira. Ele fala que cura, mas ele não cura coisa nenhuma, né? É um problema. É um problema. E aí vem essas... Tem uma passagem Oi? tem uma passagem no Evangelho, né? Inclusive, é Chosen, realçou, que é o do Tiago Menor, né? Que Jesus pede a eles que vão em dupla fazer o exercício da cura, né? E Tiago questiona Jesus, fala, Jesus, poxa vida, você sabe da minha deficiência na perna e o Senhor não me cura? Né? Questiona, e Jesus fala com ele, olha, você não sabe a importância disso para você, que você vai dar um testemunho, mesmo não tendo sido curado, ter essa deficiência física, você vai fazer a cura. Isso vai ser um exemplo de fé que vai tocar muitos. Isso vai te abrir portas que você nem imagina quando você retornar à pátria espiritual. Então, essa conversa do dia Chose foi muito interessante, porque muitas vezes isso acontecia com o filho do Zé Arigó também. Ele tinha um problema, o pai curava, um monte de gente não curava ele. Ele falava, Curava ele, isso, não tem permissão para te curar. Você precisa, há um compromisso seu com essa dificuldade, como o Tiaguinho tinha também, como ali no dia Chose ele é chamado Tiaguinho, né? Uhum. O Tiagão era grandão, forte, irmão de João, né? Ele era humildinho. Muito, muito interessante a gente ter consciência disso, né? Igual você tem consciência da sua. A gente não sabe agora o porquê. Pois é. Mas também não precisa nem saber. Nem precisa. Mas você, voltando à parte espiritual, você vai ter o entendimento do todo, isso vai te fazer. Vai te trazer um equilíbrio que talvez você. Porque a expiação é voltar a gente para o ponto de equilíbrio, né? Sempre isso, né? Pois é. Isso é muito importante. Há questões de cânceres, né, que podem ser curados efetivamente. E outros não. Não tem solução. Essa é só a causa, porque o grande problema nosso, a gente lida com o efeito, né? O câncer, a degeneração macular que você tem,
eu tive também, agora, recentemente, grandes dificuldades. A gente fica vendo o efeito, mas a causa que precisa ser trabalhada, a gente precisa meditar muito. Da onde vem essa dificuldade? Que característica que eu tenho na minha personalidade que me leva a necessitar dessa correção? Que à medida que você medita isso, você começa a criar, a trabalhar a causa. E a gente fica muito preso ao efeito. Eu vou lá tomar um passo porque eu não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem por quê? O que aconteceu que me levou a ter um desequilíbrio? Essa é a pergunta-chave. Né? Vá lá pelo alívio. É importante ter o alívio até para você fazer essa pergunta. Né? Mas não deixa de fazer essa pergunta, porque senão não fecha o círculo. Nós deixamos muito círculo em aberto. Eu custei entender isso, sabe, Eduardo? Estou falando algo que eu venho meditando há muito tempo, mas isso é fundamental. Trabalhar a causa. Porque nós não tem a lei de causa e efeito, fica todo mundo sofrendo os efeitos e não cuida da causa. E muitas vezes está na falta de humildade, está no egoísmo, está no orgulho, está aí. Mas você precisa prestar atenção nas suas reações. Aí você vai descobrindo. Né? Você vai descobrir, opa, eu vou melhorar isso aqui. E aí começa a Mas tem que ter essa vontade, né? De fazer essa melhoria, né? É trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Vou dizer que é difícil, porque não é. É trabalhoso, dá muito trabalho. Exato. E precisa de coragem também, né? Para se olhar, né? Então, são coisas importantes. Por isso que essa pergunta número 8 é muito importante, né? Você não pode achar que sempre você vai, né? Sempre vai ter a cura. Nós temos um grupo de pressa que já está há mais de 2 anos, desde a pandemia, coordenado pela Ivone. Né? Uhum. Eu já recorri para algumas pessoas, trouxe alívio, a gente percebeu o alívio e tudo. E é muito interessante participar. De 11 a 15 minutos que a gente se reúne, né? Geralmente 15 a 18 pessoas. Né? A Yara está aí, faz parte desse grupo, o Alexandre faz parte, o Malu de vez em quando está lá com a gente. E é muito interessante, sabe? E tem a vibração, tem um roteirinho, né? E coincide com as 18 horas, né? E onde brasileiros se lembram de Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, né? E de várias crenças, né? Se reúnem também nesse instante para orar. Então, tem uma força magnética muito interessante, esse momento que a gente passa junto ali, muito interessante. Só aproveitando o embalo aqui, saber que o nosso cantinho também tem um trabalho dessa natureza. Né? Eu só não participo desse trabalho porque nós somos em 12 irmãos, né? Agora alguns já faleceram, outros estão distantes, mas a gente se reúne sempre que possível, né? Pelo fio, como dizia minha mãe. Na verdade, é esse tipo de coisa que nós estamos fazendo aqui, né? Às 18 horas, para fazer as vibrações, só que é mais restrito para os familiares que estão com mais dificuldades, e sempre aparecem alguns, olha, por favor, né? Olha se pode uma pessoa que tinha doença, não conseguia curar, ia para o hospital, voltava, ia para o hospital, voltava, estava quase nas últimas, né? E aí os pais estavam lá no Rio Grande do Sul, certo? Ela morre de manhã e o pai tem um infarto e morre no fim da tarde, no mesmo dia. Olha que coisa mais complicada, né? Então, nessas horas, a gente também acaba fazendo vibrações um pouco mais abrangentes, né? Mas é por isso que eu tem sido uma experiência bastante interessante, né? A gente fecha com Ismael no final, né? Inclusive, eu não sei se a Lê cita aí, que ela sempre coloca lá o protetor do Brasil, né? Ela sempre lembra, né? Essa prece é muito, muito bonita, né? É bonita e
ela é bastante abrangente também. A gente começa com Cáritas e fecha com Ismael. E é um começo fantástico, né? E um fechamento fantástico também. Muito interessante. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Ok. Vamos para mais uma pergunta? Questão 9. Haverá para isso fórmulas de preces mais eficazes do que outras? Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula. Isso é muito importante, né? Os espíritos são muito claros, né, quando se fala das preces, né? Se você for, tem uma coletânea de preces espíritas, né, que o Kardec, então, propõe, olha, se você quer orar pelos suicidas, tem lá um conjunto de preces em que ele faz algumas variações, quer orar pelos enfermos, aí tem lá um outro conjunto. Só que a nossa mania, eu vou dizer assim, de achar que somente as preces decoradas, né, é que são, vamos dizer assim, eficazes, e aí a gente acaba decorando e fazendo. A prece de Cáritas é uma delas, né? Só que ela tem um poder chamativo para as pessoas que é muito importante. Então, você não precisa decorar, né? Se você ler a prece de Cáritas, né, ou ouvi-la cantada, como acontece no nosso cantinho, ela traz esse poder de elevação espiritual nosso, né? Assim como a prece do anjo Ismael. Tem uma outra prece que eles chamam os anjos de guarda, né? A prece do anjo da guarda. Então, tem algumas preces no meio espírita que ela tem, vamos dizer assim, uma preferência do pessoal. Agora, claramente, a prece em si, as palavras que estão ali, certo? Não tem o poder curador. O poder curador, o poder de auxílio, vem da vibração que carrega o nosso sentimento de amor, de paz, e de alegria e de saúde para quem está sendo dirigida, certo? A nossa vibração. A vibração é aquilo que trazemos dentro do nosso coração que carrega, e não as palavras. Certo? Agora, os espíritos aqui estão dizendo, para algumas pessoas, né, e eu já vi pessoas pedindo assim, você não tem uma prece que eu possa usar lá? Tá bom, você pode dar uma prece ou outra para a pessoa, né? Porque aí ela vai canalizar neste momento de oração os seus sentimentos. E aí, por isso que ele fala, vai ser a fé que vai estar curando, e não as palavras. As palavras, né? Porque nós temos isso daí, trazendo dentro da nossa mente, da nossa espiritualidade antiga, né? As preces. A prece de Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, certo? Se nós refletirmos nessa prece, assim, tem muita coisa. Ele fala assim, ó, Pai Nosso que está no céu. Para o homem comum, o céu está lá, ó. Só que lá no outro lado do hemisfério, né, da Terra, né, o céu está lá para o outro lado de lá. Portanto, Deus está lá ou Deus está lá? Não é?
Então, tem várias coisas, mas a prece de Pai Nosso, ela tem um poder muito grande. É muito interessante. E quando as pessoas fazem a prece, e muitas vezes em conjunto, né, ela tem um poder ainda maior. Por quê? Porque você tem a união de pensamentos e sentimentos. Certo? Nós vamos parar por aqui, porque vai ter o estudo seguinte, né? Então, o próximo item vai ser o 177, médios pneumatógrafos. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu só estava lembrando aqui, Eduardo, alguém estava se discutindo, que na doutrina espírita vem gente também das tradições africanas, né? Banda e outros. E tem aquele hábito do patuá, né? Uhum. O que é patuá e tal. Eu lembro da espiritualidade explicando, tipo assim, muitos dos filhos ainda têm a necessidade da bengala, né? Para não cair, então, para concentrar na oração. Então, ele usa esses recursos. E aí explicando assim, muitas vezes a oração é como uma lente que recebe a luz solar e concentra e consegue um efeito pontual, né? Igual quando a gente era moleque, a gente brincava, né, com a lente para matar formiga. Não sei se você fez essa maldade. Que concentra, né? Então, assim, a oração ajuda a concentrar, a elevar o pensamento realmente, a se ligar, né, à espiritualidade maior. Então, enquanto a gente não conseguir ainda elaborar a oração sem ser essa saia do coração, né? Coração livre, vamos chamar assim, a gente precisa ainda desse recurso, né? Como oração de cálida, etc, etc. É, mas é isso mesmo, é bem... E isso não é ruim, tá, gente? Quer dizer, usar isso daí não é coisa ruim. É tranquilo, a gente pode fazer. Mas ter clareza que não são as palavras que estão sendo ditas que têm o poder, né, que está sendo utilizado para cura, para uma coisa ou para outra, para beneficiar alguém. Mas sim a sua vontade de auxiliar o próximo, é aquilo que você está doando de si, certo? É esse o ponto-chave. Não está na palavra o poder de cura. Está na nossa, não está no texto da palavra das coisas. Beleza? Cecília, quer fazer a prece de encerramento para nós e de início do outro estudo, por favor? Não. Senhor, mais uma vez, nós agradecemos por esse momento de estudo, de diálogo, de esclarecimento de dúvidas. Agradecemos muito a ajuda dos irmãos espirituais que, junto conosco, estão sempre nos amparando. Agradecemos os irmãozinhos que também, junto conosco, vieram estudar. Agradecemos o nosso irmão Eduardo, que está sempre à frente, nos impulsionando com muita boa vontade. E que nós também tenhamos boa vontade de colocar tudo o que nós estamos aprendendo em prática no nosso dia a dia. E assim, nós, através da prece do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, nós damos encerramento ao nosso estudo abençoado e pedimos, Pai, que esta prece possa envolver o nosso irmão Antônio no próximo estudo, que tudo possa correr bem, como sempre. E assim nós oramos, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que é de amor e de bondade, e seja feita, Pai, a vossa vontade e não a nossa, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, na mesma medida em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo mal.
de todo mau pensamento, sentimento e ações que possa existir dentro de cada um de nós. Se assim pedimos, é porque guardamos a certeza que em tuas mãos reside todo o reino, todo o poder, toda a glória, toda a justiça e misericórdia, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigada, Eduardo, boa noite a todos. Eu que